Vamos dar uma olhada numa postagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela comentou um discurso ou uma afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que Bolsonaro não se emenda e precisa ser contido. Usou a entrevista a um canal de direita português para mentir deliberadamente. Disse que o judiciário atuou em favor de Lula nas eleições e que o país vive uma ditadura porque os golpistas estão sendo punidos. Sua hora de punição já chega. Com um golpista não tem arrego, foi o que disse Gleisi Hoffmann em relação ao fala, né, do ex-presidente Bolsonaro. Sakamoto, ele deu uma entrevista. Lá em Portugal também há um movimento de extrema-direita em expansão com o Chega, né, o André Ventura que comanda o Chega, e eles têm tido espaço e muitos se espelham no bolsonarismo aqui no Brasil. E ele aproveitou o espaço para falar mais uma vez, né? E a presidente do PT usou a rede social para comentar. Ô Diego, é interessantíssimo porque é o seguinte, a xenofobia cresce em Portugal de uma forma muito rápida, né? Principalmente o preconceito contra os brasileiros cresce em Portugal de uma forma muito rápida. E o preconceito contra os brasileiros, né, que é uma das que é tocado por muita gente de extrema direita, ela encontra eco em movimentos como esse movimento que o presidente Jair Bolsonaro, a família do presidente Jair Bolsonaro apoia, né? Então, o que acontece? Isso é interessantíssimo. Não é a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a família Bolsonaro depõe contra interesses de brasileiros no exterior. No próprio Estados Unidos, isso já aconteceu antes, né, com declarações criticando imigrantes brasileiros sem documento nos Estados Unidos, né? E a mesma coisa acontece em Portugal, mesmo com os imigrantes legais, dentro com os papéis legais. Você tem preconceito, você tem xenofobia, você tem ataque, né? Você tem uma taxa muito grande de brasileiros que dizem que sofrem preconceitos em Portugal, são tratados como lixo. E é interessante que o governo, que Bolsonaro e família acabem tendo relações com movimentos como o Chega, né? Esses movimentos de extrema-direita que atuam contra o interesse dos brasileiros em Portugal, né? Então, dessa forma, Bolsonaro, né, apoiando, né, se relacionando com a extrema-direita portuguesa, o que Bolsonaro faz é tratar brasileiros como um lixo no exterior também, né? O que é triste, mas não surpreende, né? Agora, o presidente Bolsonaro está em modo eleitoral, né? Ele está em modo eleitoral. Ele entrou, ele sabe que é 2024, que ele precisa eleger, o bolsonarismo precisa eleger representantes, prefeitos, precisa eleger vereadores, mas principalmente prefeitos. Para quê? Para que em 2026 esses prefeitos elejam, para ajudar a eleger o presidente? Não, nem ele tem, acho que essa perspectiva de que ele vai concorrer ou de que eles vão eleger um candidato, né? O campo bolsonarista vai eleger um candidato. Tem expectativa, mas eles não têm muita fé, não. O que eles querem é ter o controle do Senado. O que eles querem é eleger uma base forte agora em 2024 de prefeitos para ajudar a eleger senadores em 2026, e esses senadores eles querem ter a maioria do Senado. Para quê? Com a maioria do Senado, eles podem negar a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal e eles podem cassar o mandato, eles podem optar pelo impeachment de ministros da Suprema Corte. Né? Então, ou seja, o Senado ele tem o dever, né, a função de indicar ministros da Suprema Corte e também, eventualmente, cassar mandatos. Né? Então, com o Senado fazendo isso, eles vão poder controlar a Suprema Corte e, dessa forma, controlar, inclusive, tentar controlar as decisões judiciais no Brasil. Então, ele está numa linha agora de tentar eleger esses prefeitos, então, de garantir sua força e também é uma própria segurança também. Se o bolsonarismo segue forte após a eleição de 2024, isso ajuda a resistência dele à prisão. Ele sabe que as investigações da Polícia Federal estão apontando para a sua responsabilidade pelo 8 de janeiro, a sua responsabilidade pelos mortos na Covid, a sua responsabilidade pela venda de joias ilegalmente do Brasil, pela sua responsabilidade pelo uso ilegal de cartão corporativo, a sua responsabilidade por conta de desvios, né, responsabilidade do seu governo, por conta de desvios no Ministério da Saúde ou na área de educação.
né? A sua responsabilidade pelo ataque ao sistema eletrônico de votação das urnas eletrônicas, tem muita coisa lá sendo investigada. E ele sabe que isso está caminhando e que no fim desse ponto, depois de todo mundo ter sido condenado, está ele sendo condenado. Então, quanto mais apoio político ele tiver, quanto mais ele conseguir fazer com que essa eleição seja uma eleição não apenas para eleger figuras que o apoiem no futuro, mas também para trazer a público esse discurso vitimista de que o Brasil vive uma ditadura, de que ele está sendo perseguido nada, ele está sendo simplesmente investigado, né, por conta de crimes que teria cometido, né, que a gente viu a olhos vistos tudo isso acontecer. Então, que ele está no modo vitimista e no modo campanha, né? Então, é fundamental para ele estar nesse modo. O que acontece, contudo? Ele está insistindo no discurso que já o levou à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Exatamente isso, de que a justiça ajudou o Lula, né? O que é uma mentira deslavada, né? E ele vai, ou seja, ele está confirmando aqui dele, ele está dando mais, neste momento, Bolsonaro está dando mais subsídio para a justiça que pode condená-lo à cadeia, né? Ele está simplesmente reforçando tudo aquilo que ele já disse com esse discurso golpista, com esse discurso conspiracionista, com esse discurso paranoico. Falando em Bolsonaro e sobre as implicações dele na justiça, no nosso site tem uma informação importante também sobre o ministro Alexandre de Moraes, que prorrogou o inquérito em que Bolsonaro é acusado de incitar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele estendeu o prazo dessas diligências em 180 dias. Segundo o documento, o ministro falou também que a prorrogação foi determinada considerando a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes, no caso. A decisão é de sexta, entrou no sistema do Supremo hoje. O ex-presidente entrou para a lista de investigados a pedido da PGR. Moraes citou intensas reações de Bolsonaro nas redes sociais. Para o ministro, a publicação de discurso de ódio em plataformas por parte do ex-presidente também configura um comportamento semelhante ao de pessoas que incitaram os ataques que destruíram a Praça dos Três Poderes. O ministro disse que o ex-presidente também repete condutas investigadas no inquérito das milícias digitais. A representação da PGR foi entregue durante o mandato de Augusto Aras. O Ministério Público Federal relembrou que não foi a primeira vez que Bolsonaro utilizou as redes sociais para promover conteúdos contra o sistema eleitoral e atacar as instituições. Disseram que Bolsonaro estava ciente da escalada da violência em Brasília, incitou a população ao divulgar um vídeo com informações falsas e ataques ao sistema eleitoral, se valendo de sua influência sobre apoiadores. E pelo jeito ele continua, né, Sakamoto? A gente falou há pouco sobre essa entrevista, esse papo que ele teve com um influenciador de direita português. Então, Diego, ele continua, na verdade, ele aposta nessa, como eu falei, né, na minha participação anterior, ele aposta, né, em esticar a corda, essa esticada de corda, ele acredita, né, que isso pode ajudá-lo eleitoralmente este ano, mas também tentar ajudar a manter os seus seguidores excitados, e isso ele acredita que pode servir como proteção para evitar que ele seja preso. O Bolsonaro tem um medo muito grande de ser preso. Ah, mas todo mundo não tem? Todo mundo tem esse medo. A quantidade de crimes que Bolsonaro cometeu é tremenda, né? Você tem desde crimes contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, crimes de surrupiar patrimônio público em joias e levar embora, né? Usar o cartão corporativo para gastos que não tem nada a ver com os gastos que ele é autorizado a ter. Tem muita coisa da qual ele é investigado. Bom, recentemente, inclusive, a família dele, não ele, mas a família dele começa a ser investigada pelo quê? Pelo uso ilegal de um software israelense espião, First Mile, para espionar adversários, mas, e é o que tudo indica, né, pelas informações que já começam a brotar, também aliados, né? Então, o que acontece? Ele transformou o Estado brasileiro num Estado que servia, não é nem a uma ideologia, como na época da ditadura militar, que servia aos interesses da família dele. Nesse ponto, o Bolsonaro consegue ser pior até do que os ditadores da 64 e 85, né? Por quê? Porque ele, na verdade, usa o Estado brasileiro de uma maneira geral para a família dele,
pura e simplesmente. Então, o que acontece? Tudo isso, na verdade, está sendo, todos esses ataques ao judiciário, todas essas, insinuando fraude eleitoral, né? Tudo isso vai ser cobrado dele mais de uma vez e vai ser anexado à toa. Não tenham dúvida nenhuma que a Polícia Federal vai colocar isso, a Procuradoria-Geral da República sobre Gonê também vai colocar isso, Alexandre de Moraes vão colocar isso em todos os relatórios. Ou seja, volto a repetir, Bolsonaro ao atacar, a Bolsonaro ao repetir o golpismo, ele está simplesmente produzindo prova pela sua própria condenação.